Boa noite, na paz do Senhor, a todos que nos assistem através do Facebook da Faculdade Refidim. Nós estamos começando hoje mais uma live aqui através do trabalho de divulgação da Faculdade Refidim. E hoje nós vamos trazer um tema muito importante, que é a questão da importância do ensino teológico nas Assembleias de Deus. Portanto, fique aí com a gente. Eu já tenho aqui comigo o pastor Antônio dos Santos, que logo mais vai entrar juntamente aqui conosco na tela, e nós vamos estar conversando com ele, então, sobre este assunto tão importante. Você está, então, nesse serviço de transmissão feito pela Faculdade Refidim, e eu quero lembrar a você que todas as quartas e quintas-feiras nós temos lives a partir das 20 horas aqui, sempre com um professor da Faculdade Refidim, conversando com alguma personalidade ilustre, né, um professor, um pastor, sempre alguém com muito conhecimento na área e alguém sempre muito preparado para interagir conosco. Por isso, eu quero desde já lhe agradecer por estar aqui com a gente, e logo mais nós vamos então estar entrando aqui com o pastor Antônio dos Santos. Antes, porém, eu quero falar um pouquinho dos serviços que a Faculdade Refidim ela tem disponível para você. Nós temos um curso gratuito, acessível a qualquer pessoa, que se chama Espiritualidade Cristã em Tempo de Crise. Você pode entrar lá na nossa loja, que está aparecendo para você aí na tela, e acessar gratuitamente este curso, né, e fazê-lo conforme a sua conveniência, e no final você receberá um certificado de ter completado este curso. Nós temos também outros cursos, estes pagos, né, como, por exemplo, mas são valores irrisórios que você terá plenas condições de fazer. Um deles se chama Ministério Pastoral e seus desafios, também disponível ali na nossa loja. Nesse curso, você que já é pastor ou líder na igreja, ou gostaria de ser um líder e quer se preparar de maneira mais efetiva para exercer algum trabalho de liderança na igreja, você poderá, então, se informar melhor e se aperfeiçoar nessa importante tarefa do trabalho da igreja através deste nosso curso. Nós temos também o curso na nossa loja, Aconselhamento Cristão e Cuidado, né, que você também poderá, especialmente nesses tempos de pandemia, em que as pessoas precisam, às vezes, de cuidados especiais, né, e aqueles cristãos que querem se aperfeiçoar nessa tão importante área, quando Jesus disse lá em João 13, quando ele lavou os pés dos discípulos, que ele disse que assim como eu vos fiz, quero que façais vós também, ele estava se referindo, na verdade, ao serviço cristão, né, e ao cuidado. Então, nós queremos lhe encorajar a fazer também esse curso, Aconselhamento Cristão e Cuidado. E nós temos também a nossa Bíblia em vídeo. Os nossos professores da faculdade, mestres e doutores, eles fizeram uma pesquisa e nós dividimos o livro de Mateus em aproximadamente 100 temas, e cada tema deste é comentado por um dos nossos professores. Então, é a primeira Bíblia em vídeo lançada no Brasil, e você tem a oportunidade de conhecer melhor o Evangelho de Mateus. E, claro, também, né, o nosso curso carro-chefe, que é o nosso bacharel em teologia à distância. E agora, nesses tempos de pandemia, tem muita gente procurando cursos à distância, porque, como é sabido, não é possível oferecer cursos presenciais agora de forma segura, embora esteja sendo oferecido, claro, mas cursos presenciais não são seguros nesse momento de pandemia. Então, nós lhe convidamos para
fazer o nosso bacharel em teologia à distância. Está começando uma nova turma agora, e você ainda dá tempo de fazer a sua inscrição no nosso site, que está aparecendo ali, e começar a estudar conosco. Nós estamos lhe esperando. Também temos o nosso curso básico, médio e avançado em teologia, com núcleos em várias igrejas do nosso estado, também do Brasil. E se na sua igreja não tem ainda núcleo do nosso curso básico, médio e avançado em teologia, procure o seu pastor, se informe, e se não houver, oriente-o a entrar em contato conosco, que nós poderemos abrir um curso aí na sua igreja, bem próximo da sua casa. E a Faculdade Refidim também trabalha juntamente com o Colégio Evangélico aqui de Joinville, ligado à Assembleia de Deus da cidade de Joinville, com educação infantil, ensino fundamental 1 e 2. Portanto, se você tem filhos em idade escolar, nos procure. O nosso ensino é pautado na ética cristã, nos valores do Evangelho de Cristo, em ideologias cristãs. Portanto, você estará muito bem servido se o seu filho estudar conosco no Colégio Evangélico do SEDUC. Pois bem, quero agora chamar para estar aqui conosco o nosso querido pastor Antônio dos Santos. Bem-vindo, pastor Antônio dos Santos, à nossa live sobre a importância do ensino teológico nas Assembleias de Deus. O pastor Antônio é presidente da Assembleia de Deus na cidade de São Bento do Sul, aqui bem próximo a Joinville, e também é secretário da CEADESCP, mas, além disso, é um servo de Cristo e um grande amigo nosso, querido amigo, que nós já conhecemos há bastante tempo. Tivemos o privilégio de trabalhar juntos na Faculdade de Refidim, no período que eu dava aula, depois também como o diretor, e ele fazendo parte durante um longo tempo da diretoria da Faculdade de Refidim aqui em Joinville, nos ajudou muito, foi um grande servo de Deus aqui, muito empenhado, fazendo um trabalho de maneira muito séria, muito honesta, levando muito a sério a vocação e o chamado que Deus tem para a vida dele. E por várias cidades onde ele já presidiu aqui no estado e também em Joinville, igrejas que ele dirigiu, sempre deixou um grande legado espiritual e também de liderança. E sempre que nós vamos numa destas igrejas nas quais o pastor Antônio já foi o líder, nós sempre colhemos bons frutos e as pessoas sempre se lembram dele com muita alegria e com muito prazer por aquilo que aprenderam da parte de Deus. E eu quero agora abrir o microfone para o pastor Antônio dar a sua palavra de saudação a todas as pessoas que estão nos assistindo através desta live. Bem-vindo, pastor Antônio. Pastor Clayton, a paz do Senhor a todos os queridos irmãos, a todos os nossos internautas que estão ligadinhos conosco. É uma alegria, é uma honra poder participar, pastor Clayton, junto contigo, nesta live. Nós, como você já frisou, pastor Clayton, trabalhamos juntos na Faculdade Refidim, fizemos parte da história também, da fundação, do começo de tudo aí, né? Fizemos parte, trabalhando, lutando por esta obra, e eu fico muito feliz de ver essa obra da forma como está hoje, prosperando, sendo abençoado por Deus, toda a sua equipe que trabalha contigo aí, os pastores, os professores. Nós ficamos muito felizes de ver esse êxito da nossa escola teológica Refidim.
Então, é um prazer, uma alegria participar junto contigo. Todo o meu ministério, ele se deu início na cidade de Joinville. Desde a minha conversão, desde a minha primeira classe de escola dominical, a minha primeira aula no curso básico de teologia, que na época foi a ETAD, e depois a ETAD ela abriu espaço, né, cedeu para que nós pudéssemos, então, dar início a esse grande projeto que é hoje a Faculdade Teológica Refidim. Então, é uma alegria, pastor Cláudio, participar contigo aqui. Muito obrigado, pastor Antônio, por ter aceito o convite nosso, de pronto ele já aceitou, né, porque sempre é muito empenhado com o ensino teológico e nos apoiando sempre em todas as igrejas onde ele passou, ele sempre foi um incentivador do ensino teológico e da Faculdade Refidim. Por isso, não é à toa que a gente escolheu você, pastor Antônio, para falar sobre esse tema tão importante. Eu gostaria de que você iniciasse falando com a gente, pastor, um pouquinho da tua trajetória no ministério. Você já falou um pouco sobre isso, né? Mas um pouco da trajetória tua no ministério aqui em Joinville, né? E especialmente quanto a essa tua atuação inicial no ensino teológico. A gente sabe que a igreja em Joinville, ela sempre foi pioneira em muitas coisas, né? E também foi pioneira aqui no estado quanto ao ensino teológico. Já muito antes do ano de 1978, provavelmente durante a liderança do pastor Liosés do Miciano, foi criado o Instituto Bíblico Bereia, né? E depois foi sucedido por outros cursos, como a ETAD, que o senhor mesmo foi o principal coordenador e implantador aqui em Joinville, e também pelo IBADEG, pela FAITEL, o EMIX, que era a escola missionária por correspondência Siloé, que depois veio a se transformar em EPOS, né? E esse foi um trabalho feito juntamente também com o pastor Joel Montanha, né? Depois também foi criado o CAPV, que é o curso bíblico para a igreja, foi criado o EBOG, e por último, então, em 1999, né, todos esses nomes anteriores foram cedidos para um nome só, que é a Faculdade Refidim. E o pastor Antônio esteve com a gente sempre, né, durante a maioria desses cursos, e teve também aqui em Joinville no início da faculdade de Refidim, e foi também um dos principais implantadores aqui em Joinville da EPOS, que é o nosso curso básico, médio e avançado em teologia. Então, pastor Antônio, conta para nós um pouco sobre a tua atuação em toda essa carreira teológica em Joinville, mas também sem deixar de mencionar um pouco da tua carreira no ministério aqui em Joinville, à frente de igrejas e outros departamentos. Bom, pastor, eu comecei o meu ministério ensinando, aprendendo primeiro, é lógico, e depois ensinando. Quer dizer, eu não comecei pregando, eu comecei ensinando numa classe de escola dominical. E quando eu me dei conta do meu chamado e da minha vocação, quando eu estava convicto desse chamado e desta vocação, a primeira coisa que eu fiz foi me matricular na ETAD e fazer um curso de teologia.
E aí eu entrei na ETAD e por ali eu comecei. Mas eu nunca me destaquei como como um pregador. Não. Eu sempre fui afeito ao ensino. Eu comecei ensinando, primeiro numa classe de jovens, numa subcongregação do Boa Vista, e comecei ensinando numa classe de jovens, e depois fui evoluindo, comecei depois a participar de uma escala de professores que davam aula da escola dominical para a igreja. A ETAD, eu tive uma participação efetiva na ETAD. Eu estive 4 vezes na sede da ETAD em Campinas. Nós chegamos a 389 alunos da ETAD na cidade de Joinville. Chegamos a ser o segundo maior núcleo do Brasil. O segundo maior do Brasil. Nós só perdíamos para uma cidade no estado de São Paulo. Chegamos a 389. Na ETAD, eu fui aluno, eu fui secretário e depois eu fui professor da ETAD. Na verdade, na ETAD eles chamam monitor e não professor, né? Mas eu monitorei as aulas por um bom período também. Praticamente eu passei todos os livros da ETAD, os 32 livros, lecionando. E depois eu fui, por último, coordenador. E participei também dos cursos que o senhor citou ali, pastor. Inclusive, eu me recordo muito bem, foi criado pelo pastor Joel Montanha. O pastor Joel Montanha, ele criou o CAPV, que era o curso de aperfeiçoamento para professores vocacionados. Este aí eu participei também, e isso aí me ajudou muito. Mas voltando lá atrás um pouquinho, pastor Clayton, o senhor falou do tempo do pastor Leozés Domiciano. Eu também frequentei aula no Instituto Bíblico Bereia. Eu tive aula com o pastor Euclides Vieira Filho e tive aula também com aquele pastor Ismael Arcas. Uhum. E nós tivemos aula, eu me lembro muito bem, inclusive o pastor Aldo José Galina participava junto comigo dessas aulas do pastor Euclides. E outros irmãos que agora não me lembro o nome, mas o pastor Aldo Galina, eu me lembro bem que ele participou ali junto conosco. Então, eu sempre fui defensor do ensino, me apeguei muito ao ensino, porque Jesus ele não mandou somente pregar, aliás, lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 28, ele mandou ensinar. E a nossa igreja, a Assembleia de Deus, você sabe que a nossa igreja ela é um fenômeno mundial no crescimento do Evangelho. Ela é um fenômeno pentecostal. Só que esse crescimento ele precisa ser acompanhado de uma boa base. Esse crescimento ele precisa ser um crescimento saudável. Nós precisamos entender que precisamos sempre estar melhorando, aprimorando, aperfeiçoando o nosso quadro de obreiros. De obreiros que daqui a pouco vão pastorear uma congregação, vão cuidar de uma congregação nossa. Nós somos a denominação no Brasil que mais possui templos. Nós temos muitos templos. Cidades pequenas, onde outras denominações, às vezes tem 1 ou 2, a Assembleia de Deus tem 20, 30. Joinville é um exemplo. Olha quantas congregações nós temos em Joinville. E precisamos de obreiros capacitados, que além da chamada e da vocação, ele precisa desse aperfeiçoamento teológico, para ter uma base para estar à frente de uma congregação onde ele precisará pregar, ele vai precisar ensinar, ele vai precisar doutrinar, conduzir, pastorear, e ele precisa dessa base teológica. E graças a Deus pela cidade de Joinville, hoje, sob a liderança do pastor Sérgio Melchior, nosso amigo, e pela Faculdade Teológica Refidim,
que hoje tem trabalhado e contribuído muito para o aperfeiçoamento desses obreiros, pastores, evangelistas, presbíteros, diáconos, auxiliares do trabalho, pregadores da palavra, líderes, homens, mulheres, que estão à frente liderando o rebanho de Deus. Certo, pastor. Nós temos aqui várias pessoas que estão junto aqui com a gente, né? Nós temos vários alunos da Refidim que estão nos assistindo, né? Temos aqui também alguns professores que estão com a gente, né? Nós temos aqui o Joel, que está cumprimentando as pessoas, temos aqui o Paulo, e temos também aqui o nosso grande amigo, pastor Marcelo Norival Rosa, está deixando um grande abraço para ti, pastor Antônio. Ele é nosso aluno e também nos assiste, e esses dias atrás esteve também conosco aqui em uma live. Está também conosco o pastor Juliano Mineia Velho. Pastor Antônio foi meu primeiro professor na idade. Olha aí, pastor. Está estendo aí, colhendo frutos aí do seu ministério com o pastor Juliano Velho, nosso grande amigo. Também o professor Gandra está dizendo que estudou junto com você aí. Então, veja que você deixa um bom legado aí, né, para nós todos. E o Paulo Júnior está aqui dizendo que o pastor Antônio era o distrital dele no Shalom. O Shalom, Iriú e Bom Retiro eram um distrito juntos, eu fazia parte desse distrito, bons tempos aquele. Olha só, deve fazer bastante tempo, né, pastor Antônio? Isso faz quanto tempo, pastor Antônio? Quando eu dirigi o Shalom, eu assumi no ano 2002. Ó, então. Tem também o Fábio Batista. Em 2002 eu assumi o setor do Shalom. Ok. Mas ele que está se referindo ao tempo que eram os três juntos, né? Não sei se era mesmo uma coisa só. Bom, eu não tenho essa informação. O Fábio Batista também está cumprimentando, e também o Marcelo Leone está dizendo que o pastor Antônio foi seu primeiro pastor no Shalom no início dos anos 2000. Então, olha aí, pastor Antônio, bastante gente aí que ele conhece e lhe manda saudações. Pastor Antônio, a gente sabe, né, que a Assembleia de Deus, especialmente no início da sua história, teve um período aí que rejeitava um pouco o ensino teológico, né, e até se falava contra o ensino teológico. Alguns até usavam algumas afirmações um tanto pejorativas, né? Mas também, né, um dos motivos pelos quais alguns achavam que não era tão necessário estudar a teologia, porque a vinda de Jesus estava perto. Então, não haveria a necessidade de muito preparo, né, porque se não houvesse preparo, mas sim um evangelismo intenso, como de fato aconteceu, um maior número de pessoas seriam salvas, né? E a Assembleia de Deus, embora também tenha no passado utilizado este argumento, né, mais recentemente agora tem se destacado, ao menos entre os pentecostais, no ensino teológico para os seus líderes, né, ao menos em termos de opções de curso, né, e eu queria que você contasse para nós um pouco, pastor Antônio, se você também atravessou aí esta fase em que as pessoas não aceitavam muito, rejeitavam, e que
e que história você lembra desse tempo aí em que a rejeição era maior? Bom, nós enfrentamos esse preconceito contra a teologia, enfrentamos muito no início, principalmente da ETAD, e até hoje a gente ainda tem alguma coisa, mas na época isso era com uma intensidade bem maior, esse preconceito, dizendo que a ETAD, ou a teologia, ela esfria os pregadores, esfriava os crentes, essas coisas assim, né? Então, a gente enfrentou esse preconceito e, às vezes, nós ouvíamos essas coisas até nos púlpitos das igrejas. Eu me lembro que, bem no comecinho, quando eu ainda era aluno da ETAD, ainda, chegou lá para fazer a matrícula um presbítero da igreja, e esse presbítero ele era obreiro integrado. Ele já estava trabalhando de tempo integral para a igreja. E ele chegou lá para fazer a matrícula e ele disse bem assim: eu estou aqui porque o pastor Satiro me mandou, mas eu não preciso disso aqui. Eu já sei pregar. E aí, porque o pastor Satiro deu um ultimato para ele: eu te dou uma semana para você se matricular na ETAD, senão eu vou te dispensar da obra. E aí ele foi. E ele foi, fez o curso conosco, eu não vou citar o nome dele, né, por questão de ética. Ele fez o curso conosco, eu me aproximei dele, a gente já conhecia ele, assim, de longe, mas me aproximei dele. E ele fez o curso, e ele começou a gostar do curso, e o homem começou a ficar apaixonado pelo curso, pela teologia, e ele fez o curso até o final. Ele terminou, porque a ETAD era 4 anos naquela época. Ele terminou o curso e ele disse para mim: agora eu quero comemorar a minha formatura na ETAD e eu vou trazer bolo e salgadinho, porque eu quero comemorar com todos vocês, com todos os alunos da ETAD, porque isso aqui foi uma bênção na minha vida. Esse homem depois se tornou pastor presidente. Hoje ele já está até jubilado. Mas havia um preconceito até da liderança, dos púlpitos. Nos púlpitos havia gente falando mal da teologia. Isso aqui nós enfrentamos isso tudo. Hoje ainda tem alguma coisinha, mas era uma intensidade bem menor. As pessoas já estão compreendendo o que de fato é a teologia, o que de fato é estudar a teologia. As pessoas já estão entendendo que quando estudamos teologia, nós inclusive nos aproximamos um pouquinho mais do Criador. Nós acabamos nos relacionando melhor com Ele, né? Sem jamais apagar a chama do Espírito, a chama pentecostal, jamais, né? Mas a teologia, ela nos ajuda e muito, para toda a liderança da igreja, principalmente para nos protegermos hoje, nos dias de hoje, das heresias, das heresias que rondam as igrejas e até mesmo das aberrações que existem no meio evangélico, coisas que surgem no nosso meio, né? E então, quando nós temos uma boa base teológica, nós não seremos molestados por essas doutrinas enganosas, por essas heresias e por essas aberrações que têm surgido por aí no nosso Brasil, tantas coisas que às vezes nós nem acreditamos naquilo que estamos vendo e ouvindo. Uhum. Eu costumo às vezes dizer, né, que essa conversa de que a teologia esfria, estraga. A verdade, eu afirmo que não é a teologia que estraga. A pessoa que
que não se dá bem é porque, na verdade, já veio ruim e a teologia apenas expôs para fora aquilo que já estava no coração dela, né? Mas a verdade também é que muita gente que vem para teologia que não tinha uma vida muito certa com Deus, né? Alguém que não vivia o evangelho de uma maneira mais profunda, quando faz a teologia, como você mesmo falou, ela passa a conhecer mais a Deus, né? Porque a teologia ela aprofunda a fé, ela enraiza a fé, né? Ela dá um conhecimento racional para além daquilo que a pessoa tem, e se a pessoa conseguir trazer esse conhecimento racional que ela tem de Deus através da teologia, trazer para o coração, né, acontece aquilo que se diz de um famoso teólogo do passado chamado Jonathan Edwards, né, que eu creio que todos que nos assistem sabem quem é. Se dizia dele que ele era o teólogo do coração e do intelecto, né? Por quê? Porque um pastor extremamente inteligente, culto, teologicamente formado, mas ao mesmo tempo muito apaixonado, né? Com uma devoção muito forte para com Deus, né? E esse é o trabalho mesmo que a teologia faz, de tornar os crentes ainda mais crentes e muito mais preparados para a obra de Deus, né? Pastor, uma outra questão que eu queria ver com você é o seguinte: hoje já não existe mais toda essa rejeição que havia para com a teologia. Nós temos vários cursos hoje abertos, né, em várias igrejas. A Refidim mesmo tem aproximadamente 200 núcleos aí no estado e fora dele. Nós temos também o nosso curso teológico reconhecido pelo MEC, outras Assembleias de Deus no Brasil também tem, né? Nós temos a faculdade também oficial das Assembleias de Deus no Brasil, que é a FAICAD, né, que é no Rio de Janeiro. Aqui em Joinville nós temos a Faculdade Refidim, que é ligada à Assembleia de Deus, sob a presidência do pastor Sérgio meu Fior. Nós temos vários cursos à distância, portanto, existe uma relativa facilidade, né, das pessoas hoje estudarem e dos obreiros se formarem. Mas eu tenho uma impressão, pastor Antônio, e eu gostaria que você desse a sua opinião sobre isso, de que, embora hoje a gente tenha mais acesso ao ensino teológico, me parece que o conhecimento bíblico, tanto da igreja quanto dos obreiros, é menor do que 40 anos atrás. E eu cito o exemplo do meu pai, né? O meu pai, ele estudou apenas até a quinta série, mas as pregações dele sempre eram pregações muito bíblicas, simples, mas profundas, né? De alguém que lia a Bíblia, estudava a Bíblia, enfim. Mas eu cito apenas um caso dentre vários. O pastor também tem essa impressão que me parece que há hoje menos conhecimento bíblico e teológico do que havia há 40 anos, pastor? Olha, eu até não tinha parado para pensar assim, nesse assunto, mas veja bem, naquela época, nós dependíamos
nós dependíamos mais dos nossos líderes, dos nossos pastores. Nós não tínhamos um curso teológico para a igreja. Nós não tínhamos. No entanto, era muito assídua a frequência no chamado culto de doutrina e também na escola bíblica dominical. Todos esses dois cultos, tanto da escola dominical no domingo pela manhã, quanto o culto de doutrina, que normalmente era feito em quase todo o Brasil nas terças-feiras, a portas fechadas, isso praticamente hoje deixou de existir na maioria das igrejas. São poucas as igrejas que ainda mantêm isso, a frequência diminuiu. No entanto, é louvável o nível teológico dos nossos patriarcas que não frequentaram uma escola teológica. É louvável. Eles eram altamente capazes. Por exemplo, se você for analisar, por exemplo, o pastor Nirton dos Santos, de saudosa memória, que há poucos dias nos deixou, ele também não tinha uma graduação, mas o ensino dele, a pregação dele, era de uma profundidade teológica muito grande, muito grande. Ele, pastor Satiro Loureiro e outros. Hoje, a igreja ela cresceu mais. É por isso que eu falei aqui no começo que a igreja precisa ter um crescimento saudável. Ela cresceu muito, entende? Ela cresceu muito e ela cresceu com essa deficiência teológica. E é isso que nós precisamos agora corrigir, pastor Cleiton. Nós precisamos corrigir isso. Entendeu? E esse é o nosso eu acho que você está entendendo o meu ponto de vista. Nós precisamos corrigir isso. Sim, e é por isso, pastor Cleiton, o meu empenho. Hoje nós abrimos uma escola teológica em São Bento do Sul, a escola da Refidim, com 103 alunos já na primeira matéria, com a possibilidade até de crescer um pouquinho mais. Então, nós precisamos corrigir isso. Ok? Certo. Esse vai ser o nosso próximo tema aí de que propostas, né, que nós podemos ter para a expansão teológica. Antes, porém, eu quero interagir aqui com mais internautas nossos aqui que estão nos assistindo. Nós temos aqui o Loren, né? Ele era lá do Shalom, não sei se está lá ainda, né, dizendo que é grande amigo do pastor Antônio. O Loren. Nós temos o Marcelo Leone, que está dizendo que era obreiro nessa época em que o pastor Antônio estava ali no Shalom. Nós temos o Valdivino Lejanoski, que está dando um abraço para você, pastor Antônio. Nós temos também o Jonas Pereira, dizendo que o senhor foi pastor dele no Iriú, está lhe mandando um abraço, é o Jonas da Jaque. Um abraço, Jonas. E temos aqui também o nosso querido pastor José Reginaldo Leonardo, que trabalhou com você um longo tempo, né? Ele está dizendo aqui, 2 homens de Deus com conhecimento profundo e de uma humildade invejável. Deus abençoe vocês. Quem para de aprender hoje vai parar no amanhã de ministrar é como um pão dormido. É verdade, pastor, né? E ainda mais que hoje, nas nossas igrejas, nós temos uma infinidade de gente com formação acadêmica, né? E os nossos obreiros e líderes também precisam estar à altura de pregar, ensinarem, né, a esse povo aí com formação acadêmica. Temos também aqui o nosso querido Eli de Oliveira, de Pomerode. Glória a Deus, o culto de estudos bíblicos começava quinta-feira até domingo à noite.
grandes homens de Deus, de saudosa memória, como exemplo, o reverendo Werner Honzleck, entre outros. Abraço a todos. O pastor Werner Honzleck, eu tive a honra de ele pousar na minha casa quando ele vinha aqui para o Brasil, algumas vezes, um grande homem de Deus, né? E esse é um modelo aqui para a gente, até, pastor Antônio, de um pastor com uma formação teológica muito vasta, extensa, né? Ele estudava muito, ele tinha uma formação acadêmica, e, ao mesmo tempo, ele era cheio do Espírito Santo. Então, é um grande exemplo para nós todos. Eu não sei se todos lembram do pastor Werner Honzleck, mas era um grande homem de Deus, hoje já é falecido, né? Mas ele ficou na minha casa várias vezes, vários dias, em que ele vinha para o Brasil, e além dele estar sempre lendo algum livro, ele estava também sempre orando, né? A gente ouvia ele no quarto dele, que na verdade era o meu quarto, que eu cedia para ele. Eu ouvia ele várias e várias vezes orando. Obrigado, Eli, querido primo, por nos lembrar aí do pastor Werner Honzleck. Temos aqui também o Sérgio Levi, dizendo: 2 grandes homens de Deus. Muito obrigado, que Deus abençoe. Vamos, então, agora pensar um pouco as propostas, né? E as pessoas que nos assistem aí podem tá escrevendo aí nos comentários, que dentro do possível a gente vai estar também aqui interagindo com vocês, né? Nós já falamos um pouco, né, dessa rejeição que havia, existiam alguns líderes que falavam que tinham medo, aliás, que os seus jovens se contaminassem com as teologias mais racionais e perdessem, assim, a espiritualidade, né? Eles acreditavam que as filosofias mundanas ensinadas nas salas de aulas podiam desviar os incautos do bom caminho, né? E os mais antigos também temiam uma certa lavagem cerebral, né? Mas diante dessas novas, né, desses novos caminhos, pastor Antônio, e possibilidades da educação teológica, você mesmo disse aí que em São Bento, né, está com um grande núcleo do curso básico e médio da EPOS, com vários obreiros, tanto ensinando quanto também estando matriculados nesses cursos. Que maneiras que o senhor trabalha nas igrejas, pastor Antônio, para que nas igrejas que o senhor pastoreou e pastoreia, o ensino teológico seja tão dinâmico, vibrante e forte? Quais estratégias o senhor usa para isso? Uma das coisas que a gente precisa fazer é garimpar, procurar no meio da igreja professores vocacionados, obreiros vocacionados. E aí precisa investir. E o incentivo ao estudo teológico, ele precisa ser constante. O pastor precisa incentivar a igreja constantemente a isso. Precisa conscientizar a igreja da necessidade disso. Da necessidade. E aí precisa investir no quadro de obreiros. Precisa investir muito no quadro de obreiros para que eles também assimilem a mesma visão do pastor. Quer dizer, eles vão olhar na mesma direção minha. Eu vou procurar fazer com que eles olhem na mesma direção, ou seja, vendo esta necessidade do aprimoramento teológico dos obreiros e da igreja principalmente. Na época do pastor Joel Montanha, eu me lembro que primeiro
era feito um estudo teológico em todas as igrejas. Foi a época do pastor José João Vieira. Nós pegávamos as congregações, isso era feito periodicamente. Eu não me lembro se era de 3 em 3 meses, alguma coisa assim. Todas as congregações de Joinville, todas elas paravam para uma semana de estudo bíblico, de segunda até o encerramento no domingo à noite. Começava na segunda até domingo à noite. E nesse período foi feito o quê? Foi feito uma triagem e foram escolhendo naturalmente aquelas pessoas que se destacavam nesses estudos, e elas daí, então, foi criado o CAPV, que eu já citei aqui, que é o Curso de Aperfeiçoamentos para Professores Vocacionados. Então, aí foi investido nesse grupo, foi investido, e dali saiu alguns, inclusive eu saí dali, entende? E que hoje são professores, hoje são obreiros, são líderes, dirigentes de congregação, são pastores. Então, é preciso investir e é preciso incentivar e é preciso, lógico, ter uma parceria com uma escola estruturada como a Refidim. Lá em Águas de Chapecó, nós já tínhamos um curso do Refidim, foi a primeira igreja que eu pastoreei, nós tínhamos um curso do Refidim. Depois, em Pomerode, nós tínhamos um bom curso do Refidim. Laguna, tínhamos alguns alunos, porque Laguna ela tinha, há pouco tempo atrás, formado ali 2 turmas grandes, mas nós tínhamos alguns alunos também. E aqui em São Bento, nós iniciamos agora com 103 alunos. E do meio desses alunos, eu já estou observando, inclusive na última aula, na segunda-feira próxima passada, eu falei para eles que eu iria ficar muito feliz se do meio dessa turma, são 103 alunos, mas não é uma turma só, é dividido em 2 turmas. Mas naquela turma da segunda-feira, eu falei para eles que eu ia ficar muito feliz se do meio deles alguém, daqui a pouco, estivesse ali no meu lugar também ensinando. Então, tem que investir nessas pessoas. Tem que investir. É uma necessidade o aperfeiçoamento. Uma das tarefas principais dos líderes da igreja, dos pastores e líderes, é defender a igreja, é proteger a igreja contra as heresias. E como é que nós vamos fazer isso? E as heresias, elas estão cada dia pressionando mais a porta da igreja, batendo na casa dos nossos irmãos, batendo lá e pressionando. Então, como nós vamos fazer isso? Uma boa base teológica é necessária. E é muito visível, né, pastor Antônio, que as igrejas onde a liderança investe forte na educação teológica, como essas igrejas são saudáveis, né? Como esses púlpitos dessas igrejas onde há uma formação teológica sólida, como o púlpito é rico, né? Como os crentes saem dos cultos muito mais edificados, como existem menos aberrações teológicas e menos heresias, como você mesmo falou, e hoje nós temos eu vejo assim, tem outros, né, mas eu vejo 2 problemas bastante sérios que invadem a nossa igreja. Um é o neopentecostalismo, né, que diminui o valor da obra de salvação de Cristo e passa a focar mais no homem e no aqui e agora, em detrimento das coisas espirituais, né? Não que não devamos buscar também o aqui e agora, lógico, mas a gente sabe que nós somos peregrinos aqui na Terra e o nosso alvo não é aqui. Então, um dos grandes problemas que nós temos hoje é sorrateiramente muitas das nossas igrejas sendo invadidas pelo
pentecostalismo por falta de um conhecimento bíblico mais profundo. Claro, são algumas, não são todas, óbvio, né? Mas em alguns lugares onde há deficiência teológica a gente vê isso. E uma outra coisa é o calvinismo, né? Exatamente porque a gente, no passado, não enfatizou muito a questão teológica. Hoje, nós temos também digamos assim, uma invasão calvinista, e especialmente no sentido de que eles afirmam de que os dons espirituais não são mais para os dias de hoje, né? Então, infelizmente, talvez por causa do ensino teológico, essas duas coisas estejam invadindo algumas das nossas igrejas. Temos aqui algumas perguntas, pastor Antônio, e eu gostaria que você respondesse algumas delas. Uma delas vem do Paulo Júnior, ele está perguntando qual seria a maior deficiência do ensino teológico no contexto assembleiano hoje, na opinião dos pastores. Deixo para você aí, pastor Antônio, nosso convidado de honra. A nossa maior deficiência primeiro, nós temos professores vocacionados. Eu bato nessa tecla. Nós precisamos de professores vocacionados. Se nós não tiver professor vocacionado, nós não vamos conseguir manter uma turma de alunos. Nós vamos começar uma turma com 40 e vamos terminar com 5. Entende? Essa uma das nossas dificuldades. E a outra é mesmo a estrutura física. A igreja não tem, a maioria das igrejas não tem uma sala de aula adequada, ela não tem um local adequado, um local confortável para dar aula, né? Esse também é um dos motivos. Esse também. Não pode ser uma justificativa, porque se a gente quiser, a gente dá um jeitinho. Mas é uma das dificuldades. E outra seria a cabeça também dos líderes. Se o pastor, ele não procurar inculcar na cabeça dos seus liderados e dos seus obreiros a necessidade do ensino teológico, porque o estudo da teologia, eu costumo dizer que nós não vamos estudar sobre Deus, mas nós vamos estudar sobre as manifestações de Deus. Até onde ele se deixa revelar para nós. E isso nos aproxima dele. Então, eu preciso conscientizar os meus liderados sobre isso. Os obreiros que trabalham comigo, os presbíteros que trabalham comigo, os pastores auxiliares, os evangelistas. E eu preciso conscientizar eles que eles têm essa necessidade. Para mim, o tripé do crescimento da igreja, ele é aquilo que o apóstolo Paulo fazia. Primeiro, ele chegava numa cidade e ele ganhava almas. Pregava em praça pública e tal, ele ganhava almas. Depois que ele ganhava alma, ele preparava líderes. O que ele aconselhou o jovem pastor Timóteo? Ele aconselhou dizendo assim: procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que maneja bem a espada da verdade. Ou seja, ele estava tentando fazer de Timóteo um obreiro aprovado e que manejasse bem a espada. Por quê? Porque um soldado, ele usou um termo do Império Romano, do Exército Romano. Um soldado que não manejasse bem a sua espada, ele não teria um tempo de vida muito grande. Entendeu? Ele usou esse termo. Então, nós precisamos ter obreiros aprovados, que manejam bem a espada, a Bíblia. Por quê? Porque o povo ele quer vir para a igreja, ele quer ouvir Bíblia. Você citou aqui o caso do neopentecostalismo, né? Essas pessoas que vêm para a igreja somente atrás de barganha com Deus e de bens materiais, nós sabemos que as bênçãos de Deus para essa vida, elas são uma consequência da minha vida com Deus. Exatamente.
Porque, olha aqui, Jesus disse assim, ó, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E daí Jesus disse assim, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Ok? Sim, sim, exatamente. Nós temos aqui mais uma pergunta do Sérgio Levi. No contexto da Assembleia de Deus, é possível tratar teologicamente alguns assuntos em nossos púlpitos? Pastor Antônio. Talvez não, né? Talvez. Fala. Olha, eu diria que nos púlpitos vai depender do que o pastor prega, né? O pastor da igreja, ele precisa ser altamente, ele precisa ser capacitado para transmitir para a igreja uma mensagem sólida. Num culto de domingo, num culto de terça, enfim, pode ter o culto da vitória lá, é importante você trazer o povo, mas nesse culto de vitória, onde você ora pelo povo, especificamente pelas necessidades do povo, eu ainda, mesmo assim, eu costumo tirar um tempinho ali para dar uma palavra para a igreja, para ensinar. Precisa ter Bíblia, precisa ter alimento. Isso vai depender de cada líder. Não dá para dizer assim, como vamos fazer isso na Assembleia de Deus no Brasil todo. São milhares de congregações, são centenas de convenções e assim por diante. Então, não dá para dizer, vai depender muito da igreja local, de cada líder, de cada liderança. E também, né, pastor, só para complementar a resposta sua, é óbvio que no púlpito nós não podemos tratar temas complexos com palavras difíceis e coisas assim, né? Precisa ser um evangelho simples, mas profundo, né? E ele só será profundo se o pregador, ou o pastor, ou o líder tiver um ensino teológico também muito bem feito, né? Então, o púlpito não é lugar para ficar aí falando conceitos difíceis e tal. É um lugar para expor com sabedoria e Sim. profundidade a palavra de fazer isso, né? Então, eu penso também que pastor, é que no púlpito a gente, o pregador, ele tem que estar afinado, principalmente nós, os pentecostais, afinado com a necessidade da igreja, certo? Sim. Tem pessoa que vem, as pessoas vêm para a igreja, elas vêm para a igreja maltratadas, sofridas, coração machucado, problema dentro de casa, entendeu? Elas vêm com sérios problemas, enfermidades, desemprego, problema financeiro. Elas vêm para a igreja machucadas, elas querem ouvir uma mensagem da parte de Deus. Elas vêm, às vezes, buscar salvação também. As pessoas vêm para a igreja buscar a Deus, elas querem uma outra coisa. O ensino ou as dúvidas na questão teológica se tira daí numa sala de aula, né? Sim, sim. Ok, pastor. Nós temos aqui uma última colaboração, depois nós temos que encerrar, que nós já estamos indo para o final, mas a Clarice Decker, que foi também uma aluna nossa, se formou em bacharel em teologia na Refidim, está dizendo muito bom manejar bem a espada, as armas da fé. Obrigado, Clarice, e todos os que participaram aqui conosco hoje, e eu peço desculpas àqueles que fizeram aqui alguma pergunta, colocação, e a gente não pôde ler, né? A gente está aí com o pastor Antônio, pastor de uma grande igreja, tem outras funções, ele tem agora também um compromisso.
encerrar a nossa live. Pastor Antônio, quero lhe agradecer de coração por ter aceitado o convite motivador da Refidim e por ser mesmo. E eu deixo o microfone aberto para suas considerações finais e também para que ore juntamente conosco e todos os nossos assistentes aí nessa nossa live hoje. Muito bem, nós queremos agradecer a todos os nossos queridos internautas. Foi uma alegria poder ouvir o nome de alguns irmãos que, no decorrer do nosso ministério, caminhamos juntos por algum tempo. Que Deus abençoe esses irmãos. Um abraço a todos eles que aqui foram mencionados. E foi uma alegria e uma honra, pastor Clayton, poder participar contigo dessa live. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe toda a equipe que trabalha contigo lá na Faculdade Refidim, que Deus possa abençoar seus professores que trabalham ali, o pessoal que trabalha ali no administrativo, que Deus abençoe grandemente, pastor Cláudio, foi uma honra para mim participar. Então, eu quero aqui ainda dar um pequeno testemunho da nossa escola teológica. Ela também agrega pessoas. Ela também, além de ensinar e dar uma base teológica, nós acabamos até ganhando almas com a escola teológica. Eu me lembro de pessoas que não eram evangélicos, entraram na idade e se converteram ali, aceitaram a Jesus ali, e hoje até são obreiros da igreja. E aqui em São Bento do Sul, pastor Clayton, na abertura da escola, nós já tivemos várias pessoas, 5 ou 6 pessoas que estavam por aí parados, não indo em igreja nenhuma, mas ouviram falar do curso teológico e vieram e já estão frequentando os cultos junto conosco. Então, isso é motivo de satisfação e é mais um incentivo para nós investirmos dentro desta área tão importante para a igreja. E o senhor pediu para mim fazer uma oração, então eu gostaria de orar nesse momento por todos os nossos internautas, por todos aqueles que estão nos ouvindo. Vamos orar, então. Pai querido, nós oramos a Ti nesse momento, agradecido pela oportunidade, Senhor Deus, de aqui estarmos nos comunicando com esses irmãos queridos, amados, e também com o pastor Clayton, toda a equipe que trabalha com ele ali na Faculdade Refidim, abençoa grandemente, Senhor Deus, estende a Tua mão, Pai, levanta em nosso meio, Senhor Deus, nas igrejas, homens e mulheres capazes, Senhor Deus, comprometidos com a Tua palavra, Senhor Deus, para ensinar as pessoas, sim, para que as pessoas possam ter um crescimento consistente e saudável na fé, Pai. Estende, portanto, a Tua mão, abençoa, ajuda as nossas igrejas, Pai, neste momento final da Tua igreja na face da terra. É a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito obrigado, pastor Antônio, mais uma vez aí. Lembrando a todos os nossos telespectadores que amanhã, às 20 horas, nós vamos ter aqui a presença do Dr. Paulo Aires, que vai estar falando sobre a influência da teologia de John Wesley na doutrina das Assembleias de Deus. A gente sabe que existe uma grande herança no pentecostalismo, na teologia pentecostal advinda de Wesley. E o Dr. Paulo Aires estará amanhã aqui, às 20 horas, falando sobre isso. Que Deus lhe abençoe. Até lá, um grande abraço a todos os que nos assistiram aí. Tenham todos uma